Soluções Sociais, a rádio que você precisa. Dê a si mesmo 6 meses, sem distrações, sem desculpas, e observe o que acontece. Aqui estão 10 regras estoicas para se tornar uma fera em silêncio. 1. Corte o ruído. O silêncio enfraquece o domínio do mundo sobre a sua mente. 2. Treine sem piedade. A disciplina sempre vence a motivação. 3. Acorde cedo. Conquiste amanhã. Domine o dia. 4. Leia todos os dias. Alimente a mente e o corpo seguirá o mesmo caminho. 5. Diga não com frequência. Cada sim para os outros pode ser um não para você. 6. Pare de se explicar. Esteja tão focado que as pessoas se perguntem onde você foi parar. 7. Suporte a solidão. A fera é construída quando ninguém está olhando. 8. Domine suas emoções. Permaneça calmo, mesmo quando o mundo estiver em chamas. 9. Acompanhe seus hábitos. O que é medido é controlado. 10. Mova-se em silêncio. Deixe que o sucesso seja o seu único barulho. 6 meses de silêncio podem criar uma vida que ecoa para sempre. Clique na bio e conheça o poder do estoicismo. A transformação começa no silêncio e termina na grandeza. Boa tarde, nobres amigos. Estamos aqui novamente no portal Soluções Sociais, nossa rádio Soluções Sociais. Soluções Sociais, a rádio que você precisa. Eu sou o Major Ricardo Silva e estamos no país das hipotenusas, o nosso Brasilzaço, o país que sempre traz a notícia importante aqui para você. E antes de qualquer coisa, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, acione lá o sininho, terá todas as notificações dos programas da grade, o Pautas da Tarde com a Sônia Nogueira, e aqui no país das hipotenusas, o nosso Brasilzaço. E antes de qualquer coisa, vamos dizer que hoje é sexta-feira, hein? Sextou, minha gente, mas as notícias estão quase as mesmas da semana inteira. Nada de bom acontece nesse país. E vamos trazer a matéria já para vocês, já vamos elaborar aqui certinho o que vocês vão ver hoje, realmente é incrível. O que houve com a Cracolândia? Sumiu? Cadê os usuários? Os usuários de entorpecente parece que desapareceram. Vamos ler a matéria aqui, o vice-governador, que está como governador em exercício, pois o Tarcísio está viajando, vai tecer algumas palavras. Vamos ouvir um áudio aqui, ler a matéria. Também que tem uma ONG aí, uma ONG petista, que recebeu mais de 600 milhões de reais. O dinheiro destinado para acabar com a sede no Nordeste foi destinado tudo para essa ONG aí. Mais de 600 milhões de reais. Um governo que sempre aparece aí nos bastidores aí das notícias como um governo que sempre tem desvio de dinheiro público. Será que vai ser mais um? Mais uma ONG que leva dinheiro e não faz o serviço que tem que fazer? Vamos falar aqui também sobre isso. E a CBF, minha gente? Confederação Brasileira de Futebol. Está em crise. O presidente caiu. Acabou de contratar lá o Ancelotti e caiu. Já é o 3º técnico do time da seleção brasileira. E agora, depois de muitos anos, é o 7º presidente a ser afastado. Vamos lá, vamos ver aqui essas matérias. Mas já vamos logo lá pra Cracolândia, né? A Cracolândia tá estranha. A Cracolândia que vocês sempre viram dessa maneira aí, sempre cheia de pessoa, sempre com pessoas, né, ali parecendo zumbi. Eu que trabalhei nessa região, sei muito bem do que estou falando pra vocês. Ela sempre desse jeito aí, horroroso mesmo. Acordou, apareceu dessa maneira aqui, minha gente. Será que sumiram? Foram abduzidos essas pessoas? Será? Ela apareceu dessa maneira aqui, olha isso. Inacreditável, né? E limpa. Só não estava vazia, também estava limpa. Aí. O que será, né? Vamos ver a matéria? Vamos ver a matéria. O que está acontecendo? Não acabou a Cracolândia, diz vice-governador de São Paulo.
O vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, PSD, foi cauteloso ao dizer, em entrevista ao UOL News, do canal UOL, se a Cracolândia acabou definitivamente com o esvaziamento e a migração de usuários de drogas para outras regiões. Vou apelar para um ditado popular: cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. A gente já viu outros gestores públicos levantando placa dizendo que a Cracolândia teria chegado ao fim. Felício Ramute, governador de São Paulo em exercício. Nesta semana, moradores da região localizada no centro da capital foram surpreendidos quando, da noite para o dia, a rua onde se concentrava o comércio de venda de drogas ficou vazia. Autoridades deram versões diferentes para o esvaziamento. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, MDB, por exemplo, associou a dispersão ao aumento nos atendimentos de saúde e ações na favela do Moinho. Já o promotor Lincoln Gaki afirmou que a ação promovida pelo Ministério Público, que levou ao fechamento de 45 estabelecimentos comerciais em 2024, desidratou o ecossistema criminoso e provocou o esvaziamento da região da Cracolândia. Ele também fez críticas quanto à exploração política do caso. Ao canal UOL, Ramute explicou... Que, na verdade, minha gente, o que acontece é o seguinte, aí deu uma bugadinha ali, né? Vamos acertar aqui. Essas pessoas que ficam aí na Cracolândia, os usuários entorpecentes, abasteciam muito o crime organizado. E o que tem uma matéria aqui falando, o que está acontecendo? Está tendo desinteresse do tráfico de drogas. O atual governador, né, o vice-governador que está em exercício como governador, ele comentou isso também. Ele é o Felício Ramute, afirmou à CNN que a Cracolândia passou a ser desinteressante para o crime organizado. Meu Deus, gestor público falando isso. Segundo ele, a medida ajudou a diminuir o número de dependentes químicos da região. Ao longo dos últimos meses, a gente viu, diz a gente, né? A gente não, ele, né? O vice-governador, viu uma diminuição da cena aberta da Cracolândia que passou a ser desinteressante para o crime organizado. Imagina você ter a oportunidade de um único lugar poder vender para as 3 mil drogas e depois, ao longo de todo o tempo, esse trabalho de saúde, de apoio social e da segurança, vimos que teve uma desidratação daquela cena do uso. A fala ocorreu após a repercussão de imagens que mostraram o esvaziamento dos arredores da região, que ficou conhecida como Cracolândia, nas proximidades da Estação da Luz, na capital paulista. Ramute também prometeu que a população que circulava por ali, né, pelo centro, não voltará a ver centenas de pessoas utilizando drogas em local público, pois a polícia atuará com firmeza. Agora, para nós, o trabalho não acabou, ao contrário, nós vamos continuar atentos, ofertando serviços de saúde social à segurança pública presente. O que nós já sabemos é que não vão voltar a... que a frase dele aqui e tal. Tem aqui uma foto dele, vamos colocar aí o senhor Ramute, né? Atual governador, está como governador em exercício, dizendo que realmente não tem esse negócio de espalhamento. Que o que aconteceu foi que a Cracolândia, ela realmente está sendo tratada. Não é muito fácil de acreditar nesse tipo de coisa não, mas vamos acreditar, vai. Vamos acreditar que isso realmente está acontecendo. Eu vou ser sincero, eu não acredito. Alguma coisa ocorreu sim, tá aí o governador, tá aí o vice-governador. Alguma coisa aconteceu sim, mas nós não sabemos o que é. O correto é que realmente tem que ter investimento em serviços e políticas públicas. E está dizendo que sim, que está tendo. Que bom. O governador em exercício está dizendo que tem sim. E vai acontecer mais e mais ações sociais para que não ocorra aquela imagem horrível que nós vemos sempre, que é essa daqui, ó. Eu trabalhei por 3 anos nessa região e não é mole não. Não é fácil. Isso aí de vez em quando virava o fluxo, né? O pessoal chamava de fluxo, nós usávamos a palavra fluxo das drogas, era a céu aberto.
Os traficantes andavam ali e eram, sim, protegidos por essa gente. Tinha ali padre, tinha ONGs, tinha instituições que defendiam essas pessoas, levam comida, servindo realmente, alimentando pessoas para ficarem sujeitas ao crime organizado. O governador está dizendo que acabou o interesse, né? Tem uma matériazinha aí no vídeo aí, vamos ver, vamos assistir, vamos ver se é isso mesmo que está acontecendo. Vamos ver. Cadê o vídeo? Gente, programa ao vivo é assim mesmo. Programa ao vivo é assim mesmo. Cadê o videozinho que tava aqui? Bem, estão dizendo aí que não vai ter o vídeo. Nós vamos fazer o comentário e vai ficar por isso mesmo. Então, é isso, minha gente. Cracolândia é um problema de saúde pública. É um problema da educação. E estoura no colo da segurança pública. As políticas públicas primárias, tanto a educação e a saúde, quando não são aplicadas, o garoto vai lá por curtição, por não saber ter muita informação, não foi educado pelos pais, o ensino na escola não explicou para ele que ele vai se tornar um dependente químico. Então começa usando aquela maconhinha. Você maconheiro, um dia você pode parar numa cracolândia da vida e ficar dependente desse lixo, dessa coisa horrível que são as drogas. Então começa numa curtição, vai pro crack, vai para uma droga mais pesada, se torna doente, aí já é uma questão de saúde pública, pula da educação para a saúde, e no final das contas, o que ocorre? Ocorre que as pessoas ficam doente mesmo. É algo muito preocupante, né? Mas vamos ter fé que esse Brasil vai dar certo. Vamos ter fé. Vocês conhecem um partido chamado PT? Toda vez que eles ficam no governo aí, acontecem umas indicações meio estranhas, né? Os companheiros. Então, parece que tem ONG petista aí que tá recebendo um dinheirinho fácil. E foi mais ou menos, foram, né? 600 milhões de reais. 600 milhões de reais destinados aí para uma ONG. Onde tem um ministro que está se utilizando dessa verba. ONG de petistas ganha contrato de 640 milhões de reais do governo Lula. Verba do ministério de Wellington Dias, que é esse senhor que está aí, foi distribuída aos seus ex-assessores no Piauí. Lá no Piauí, eles receberam um din-din. Receberam aí, senhor Wellington Dias, né, junto a esse senhor aqui, né, que é o atual presidente, que está viajando, né, sempre está viajando, está destinando dinheiro para a sua turminha. E essa ONG diz que cuida da questão da seca no Nordeste, coisa que nunca se resolve. Uma organização não governamental, uma ONG, de filiados ao partido do presidente Lula, PT, embolsou 85% dos 755 milhões e 800 mil reservados para um programa federal que combate a seca, com distribuição de cisternas a famílias pobres por meio do Ministério do Desenvolvimento Social, MDS. No total, são 640 milhões que essas ONGs levaram. Olha o nome da ONG, Associação 1 milhão de cisternas para o semiárido, que ainda subcontrata outras entidades, quer dizer, só administra. É uma ONG administradora e é dinheiro pra caramba, hein? Administrar a riqueza é fácil, eu quero ver administrar a pobreza. Ela contrata, subcontrata outras entidades para fazer o serviço. Quer dizer, é uma administradora. Tem o governo, tem o Estado, você tem os ministérios, aí você tem as secretarias, mas não. Destinam dinheiro para uma ONG e a ONG subcontrata ainda outras empresas para fazer o serviço. É um dinheiro fácil, gente. É um dinheiro muito fácil.
Além disso, 37 outras ONGs, comandadas por petistas, foram subcontratadas por 152 milhões. É o país das hipotenusas, mesmo. No âmbito do mesmo programa. Além disso, reportagem do O Globo também revelou que outros repasses do mesmo programa foram destinados para entidades de ex-assessores do governo do Piauí, na gestão do ex-governador e atual ministro titular, Wellington Dias. Companheira, todo mundo juntinho. Ele nega ter considerado vínculos políticos partidários das organizações para contratá-las. Ele nega. É coincidência. Aqui realmente é o país das coincidências. Mas, Major, não é o país das hipotenusas? É o país do caminho mais curtinho. Para que contratar ONGs destinadas para fazer os trabalhos? Contrata uma ONG para contratar outras ONGs, outras entidades. É muito fácil. Dinheiro público é muito bom. O convênio com a P1MC, destina o maior montante para a única ONG nos 22 anos da história do programa. E foi assinado em 2023 com o Ministério do Desenvolvimento Social. Após o governo decidir ampliar o programa, a entidade é administrada por 2 petistas filiados desde 1987. Faz tempo, hein? Companheirada que gosta do dinheirinho público. Por isso que querem ser comunista, né? Para que capitalismo? O dinheiro público é fácil, né, de utilizar. A reportagem do O Globo, a ONG ressalta que um edital garantiu a sua contratação com base em um sistema de pontuação em que o MDS favorece entidades com experiência no serviço. A P1MC tem histórico de atendimento a mais de 1 milhão de famílias em mais de 20 anos de atuação no semiárido. Coincidência, né? A presença de lideranças sociais com históricos políticos ou comunitários não fere a legalidade ou a legitimidade do trabalho técnico desenvolvido. O processo é legal, auditável e impessoal. A subcontratação milionária faz parte aqui da matéria. A reportagem identificou que 37 outras ONGs comandadas por petistas já foram subcontratadas por 152 milhões de reais no âmbito do repasse nesse programa contra a seca. O montante é de 33,9% do que foi pago pelo governo de Lula no convênio com a entidade petista. A Cooperativa para Desenvolvimento Rural e Sustentável da Agricultura Familiar do Piauí, a COOTAPI, ficou com 9 milhões desta fatia, com responsabilidade de construir 775. Minha gente, olha, é muito milhão. É muito milhão. Outra subcontratada por 4,6 milhões é a Cooperativa Mista de Trabalho, a CONTACT, que atua no Aracati, Ceará. Por que será, hein? Por que será? Eu fico perguntando às vezes, eu que sou jornalista político, comentarista político, analista político, por que os presidentes do Congresso Nacional, do Senado, um é lá do Amapá, o outro é lá do Tocantins, aí vem o outro lá de Alagoas, aí vem outro lá do Piauí, do Ceará? Por que sempre coloca esses deputados e esses senadores desses estados aí, tão longínquos, né? E tão produtores? São Paulo, cadê? Rio de Janeiro, Minas Gerais. Agora eu tô entendendo, né? Que vai tanto dinheiro pro Nordeste, né? Então tem que ter uma facilitação, será? Uma ajudinha do Congresso Nacional? Deve ser. A opinião deve ser essa. Esse país é uma vergonha. Esse país é uma vergonha. Desmoralizado negócio. Eu que atuo junto ao terceiro setor, sei o que é um projeto social, a dificuldade que nós temos aqui no estado de São Paulo, a dificuldade onde deputados poderiam ajudar projetos sociais, ficam só distribuindo dinheiro para cá, para a prefeitura para lá, e o dinheiro some, não é investido em nada. É viagem para cá, viagem para lá. Cadê os deputados federais do estado de São Paulo para ajudar aqui o estado, que tem problemas sociais imensos? Você vem aqui na região do ABC, não tem destino nenhum de verba para projetos, para crianças, para idosos, incentivos para produção de emprego. Cadê? Moradia. Não aparece. Agora, em época de eleição, ano que vem tem. Ano que vem vai aparecer deputado federal falando que mandou 4, 5, 10 milhões para a prefeitura tal e vai pedir voto. É sempre a mesma coisa. É realmente desagradável e vergonhoso o que ocorre aqui nesse país, né? Tá lá, tá todo mundo feliz, todo mundo olhando, né? Todo mundo contente por conta, né, do dinheirinho ter ido
para essa gente aí. Bem, ano que vem tem eleições, né? Então, saibam escolher, porque quando esse senhor está aqui no governo, é o que mais ocorre aqui nesse Brasilzão. Falando em Brasilzão, vocês gostam de futebol? Ontem o Corinthians, no sufoco, se classificou. Não, ficou em segundo lugar da sua chave. E vai ter que ganhar o próximo jogo para poder manter essa segundo lugar na sua classificação da Copa América, Copa Sul-Americana. E o Flamengo conseguiu vencer por 2-0 e segue em segundo lugar na Libertadores. Mas o papo aqui é outro. O papo é outro. O papo aqui é esse aqui, ó. Mais uma coisinha que acontece no Brasil. O presidente da CBF foi afastado. Tá aí. O presidente da CBF foi afastado. Matéria muito bacana que nós vamos ler aqui. Falando sobre o senhor Edinaldo Rodrigues. É esse senhor aí. CBF tem o 5º presidente afastado nos últimos 7 mandatos. Eu falei que era o 7º, não. Foram 7, foram 5. 5 presidentes foram afastados nos últimos 7 mandatos da CBF, que movimenta muito dinheiro, né? Questões de bilhões. O futebol é um patrimônio do Brasil, como é a cultura, o carnaval. Então, o pão e o circo vinga aqui no nosso país. E o futebol é o circo. O pão é a Bolsa Família. São esses assistencialismos populistas que esses governos lulapetistas fazem, dando comida, dando alimento, dinheirinho. Tá até liberando dinheiro agora para bets, né? Então tá aí, ó. Edinaldo Rodrigues foi removido do cargo por decisão do TJRJ, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, depois de pedido do vice Fernando Sarney, nomeado interventor pelo tribunal. Aqui é notícia do Poder 360, tá? A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, registrou o afastamento de Edinaldo Rodrigues, esse distinto senhor aí, que sempre tá ali com o pessoal do futebol, né? Eu nunca tinha visto esse indivíduo, mas tá lá, ó, tá junto, foi lá com o Fernando Diniz, que é ex-técnico, depois esteve lá junto com o Dorival, que hoje é técnico do Corinthians, já não tá mais na seleção, e vai trazer, inclusive, também o tal do Lancelotti, né? Presidente... ex-técnico do Real Madrid. Não é mais isso aí não, tá? Esse aí já tá afastado. Vamos ver o que vai acontecer. A decisão tomada pelo desembargador Gabriel Zefiro baseia-se na suspeita de falsificação da assinatura do vice-presidente, tal de Coronel Nunes, em um documento que reforçava o poder de Edinaldo dentro da entidade. Sabe, fizeram lá uma falsificação de uma assinatura, parece que o coronel estava doente, não podia assinar. Um negócio mais ou menos assim. Um dia nós trazemos uma matéria aqui completa, mas a matéria é sobre o afastamento do Edinaldo. Rodrigues é o 5º presidente da CBF a ser removido do cargo nos últimos 7 mandatos. Apenas o Coronel Nunes, que ocupou o cargo de forma interina de 2017 a 2009 e novamente em 2021, não foi removido. O Coronel não foi removido, o tal do Coronel Nunes. Foi o único dos últimos 7 mandatos. Ricardo Teixeira comandou a CBF por mais de 2 décadas, de 89 a 2012, período em que o Brasil conquistou a Copa do Mundo de 94 e 2002. Em 2019, a FIFA baniu Teixeira em um caso de suborno. Uau! Segundo a entidade máxima do futebol mundial, o dirigente brasileiro recebeu aproximadamente 8 milhões de dólares. Em propinas relacionadas a contratos e competições. Na época da sua saída, em 2012, Teixeira alegou problemas de saúde como justificativa para renunciar ao cargo. José Maria Marim assumiu a presidência após a saída de Teixeira. Marim foi preso pelo FBI, lá na Suíça, em 2015. O escândalo ficou conhecido como FIFA Gate. A defesa de Marim alegava, à época, que ele não tinha responsabilidade direta pelas decisões comerciais. Marco Paulo Del Nero, que dirigiu o futebol de 2015 a 2017, também teve seu nome associado à corrupção na FIFA. Nem podia nem viajar, esse cara não saía do Brasil. Se saísse, ia ser preso pela Interpol. Rogério Caboclo presidiu a entidade de 2019 a 2021 e foi afastado por denúncia de assédio sexual. Esse aí é o taradão. Imoral feita por uma funcionária da Confederação. Na ocasião, o Caboclo negou as acusações e afirmou ser alvo de um complô internacional interno para derrubá-lo do cargo. Realmente a CBF é uma novela mexicana. De se apavorar. Bem, um país onde
mais de 600 milhões de reais é destinado para ONGs petistas. Num país onde tem uma Cracolândia, e aí vira notícia sempre de segurança pública, mas desapareceram os usuários, nós vamos descobrir em breve para onde eles foram, e um país que tem seu maior patrimônio esportivo, o futebol, envolvido sempre em questões de escândalo, realmente é o país das hipotenusas. É isso aí, gente. Hoje o programa foi mais curtinho. Prometo que sempre vai ser assim. Não deixe de deixar seu like. Se inscreva aqui no nosso canal, Portal Soluções Sociais. Acione o sininho que você terá toda a programação do Portal Soluções Sociais no YouTube. O Pautas da Tarde com a dona Sônia Nogueira. E aqui, eu, Ricardo Silva, o Major, que traz o país das hipotenusas sempre pra você. Tá bom? Criançada, vambora? Hoje é sexta-feira, hein? Sextou. Vambora. Tchau, tchau. Bom fim de semana pra vocês. Soluções Sociais, a rádio que você precisa.